Muito obrigada, realmente é um grande prazer, um privilégio de estar aqui com todos vocês. Ok. Eu vou falar com vocês sobre câncer em EB. Os meus slides estão por aí. Bom, é a minha primeira vez no Brasil, tô adorando as minhas primeiras horas aqui. Que conferência belíssima que vocês têm aqui. É muito, muito bom estar aqui com vocês. Eu estou esperando aqui os meus slides aparecendo. Eu sou o Andy. Eu preciso mexer nele aqui. Ok. Perfeito. Obrigada, hein? Bom, eu tenho aqui alguns conflitos de interesse. Acho que o maior é esse aqui com essa empresa chamada Travis Pharma. Vou falar de alguns medicamentos que eu faço para eles. Bom, todos aqui no recinto já estão muito familiarizados com esse círculo vicioso de ferimento, pacientes de EB. Eles têm consciência disso, que é seguido de inflamação, em que nós tivemos falas interessantíssimas também de inflamação, e algumas das terapias que nós temos para tratar de inflamação, que é seguido de remodelação de tecido, fibrose, e a gente sabe que com paciente com EB é um problema, e é um problema porque o tecido, ele não se une, ele não se cola da maneira que deveria ser, e aí ele está enfraquecido, aí ele se torna uma fibrose, ele enfraquece e ainda piora. E com o tempo, essa doença piora com a idade por conta desses ferimentos, dessas lesões repetitivas. E, infelizmente, uma das maiores complicações de EB, principalmente em áreas onde há ferimento frequente, nós temos incidência de câncer. Nós vemos aqui nessa pessoa que tem uma EB distrófica. Então, esses dados, veja, nem todo paciente com EB vai desenvolver câncer, apesar de ele ter um risco alto. Mas é um problema para muitos pacientes, principalmente pacientes com EB distrófica recessiva. Esse é um gráfico, talvez, do maior estudo que tenha sido conduzido até hoje, em que as pessoas são acompanhadas ao longo do tempo. São 360 pacientes. Então, veja que o risco cumulativo do número de pacientes, ele começa a adquirir câncer ou desenvolver câncer é na segunda ou terceira década de vida. E veja que ele aumenta à medida que o paciente envelhece. E, infelizmente, isso é uma mortalidade devido à EB recessiva distrófica. Então, é a maior causa de morte em alguns subtipos de EB. Como eu mencionei, é o resultado desse ferimento recorrente, repetitivo. E isso é um estudo que foi feito no Reino Unido que mostra onde que aparece o Tymnis, predominantemente nessas áreas, mãos, joelhos, pés, onde há o ferimento repetitivo. E repare que a maior parte dos pacientes, são pacientes de EB recessivo distrófico, mas também há alguns de pacientes dominantes, o juncional e o Kindler, EB Kindler. O meu laboratório tem estudado a EB Kindler por muitos anos e a gente foca em EB distrófica recessiva e eu vou mostrar alguns dos dados que nós descobrimos nesse subtipo, mas nós estamos pensando também em outros subtipos que a gente vai trazer para a comunidade, para comunicar a eles. Bom, existe uma predileção por áreas ósseas e também 5 anos de sobrevivência. A histologia é muito diferenciada, então vocês sabem que existe um bom prognóstico, mas infelizmente não parece ser o caso aqui com o EB. E depois esse outro aspecto aqui é que ele pode responder a terapias iniciais, mas infelizmente depois a doença progride. Nós achamos que nós temos uma ideia por que isso acontece. Bom, nós estamos buscando por câncer em pacientes de EB distrófica recessiva, fazemos o perfil genético, buscamos as mutações que eles possam ter no DNA deles. E eles têm um perfil genético semelhante a outros tipos de HNSCC. Então, o que nós fazemos aqui, nós comparamos os genes que mutam na pele, ou que podem ser relacionados à pele, e nós fazemos comparações. E nós temos aqui cabeça e pescoço, head, neck, cavidade nasal, oral, melhor dizendo. Nós temos SCC, que é causado predominantemente por exposição à radiação, tecido, mole, cervix e de pulmão. Então, quanto mais escura for a cor,
mais semelhantes, os genes que se expressavam de maneira diferente e com alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço, e principalmente cavidade oral. Então, nós temos um grande interesse nisso. Nós trabalhamos de uma maneira muito próxima com os laboratórios e com os cirurgiões no Thomas Jefferson. E nós fizemos estudos em cabeça e pescoço de EB e tentar aprender das duas doenças antes até desse estudo. Certo, eles têm perfis genéticos semelhantes. Os genes de EB não são supressores tumorais clássicos. Então, isso deriva de doenças raras, onde os genes que mutam frequentemente no câncer e eles mutam no paciente, assim como EB, claro. Mas esses genes que são identificados, eles ficaram rotas e jornadas que são importantes no câncer. Agora, os genes de EB não são semelhantes a esses genes, que sugerem que não é o gene EB que está causando o problema das células de câncer. É o ambiente daquela célula cancerígena. Existe uma mutação, uma taxa acelerada de mutação, então eles podem desenvolver câncer aos 20, 30 anos, principalmente cabeça e pescoço, que eles podem se desenvolver nos 50, 60, às vezes um pouco antes, mas normalmente nos 60. Então é uma mutação acelerada, mas ele não tem tantas mutações como aqueles que são observados devido à exposição à radiação, porque a mutação é diferente. Então, há menos mudanças e mutações nesses tipos de câncer. Nós identificamos um tipo de enzimas que causam muita mutação. Então, o câncer de pele normal é por conta de exposição ao sol. Agora, esses daqui com EB, essas enzimas são importantes para adaptar a imunidade. Então, basicamente, essas enzimas que são ligadas ao DNA, elas têm como meta bactéria, elas atacam outros aspectos de células que, em detrimento disso, mas em câncer advindo de EB, nós sabemos que existe uma grande contribuição por conta de cabeça e pescoço. Eles acabam atacando o gene que é o anfitrião. E são dados publicados, nós temos mais dados, nosso laboratório, que a gente faz a biópsia dos tumores, a gente isola as células cancerígenas e vê como que eles se expressam. Então, esse é um mapa tridimensional onde nós pegamos HPV positivo, cabeça e pescoço, HPV negativo, e são os subtipos do que eu estava falando antes. E cada pontinho é uma célula individual e a proximidade que elas são dos próximos pontos é a relação que elas têm. E você pegando tudo isso, é que o RDBSCC é uma análise única que mostra que eles são mais semelhantes a este subtipo de cabeça e pescoço do que a este aqui. Então aqui é o vermelho, melhor dizendo, o verde e o laranja, que são bem semelhantes. Isso leva a que os terapeutas consigam entender o que acontece. Esse é um outro grupo de dados, a gente vê como que eles se relacionam. Então, de novo, a gente vê duas amostras aqui de EB com HPV negativo e comparando com HPV positivo. Isso é muito interessante porque a gente estuda um número muito maior de HPV negativo e a gente tenta pegar o que a gente aprendeu a partir daqui e aplicar em outras áreas. Outras técnicas em que nós observamos os genes de uma outra perspectiva, a gente chama isso de análise espacial. A gente pega o tumor, a gente pega uma fatia laminar deles, a gente tenta identificar onde estão as ilhas tumorais nele e a gente consegue isolar o RNA em algum lugar aqui do tumor e depois ver qual é a sua relação de um ao outro. Esse é um outro exemplo. Então, essa é uma lâmina que foi feita a partir de um tumor. Então, aqui é muito distante, muito evidente onde está a maior parte do tumor. E aí a gente vê a semelhança entre EB e câncer. Então, aqui nós temos mais amostras. Nós temos os 3 grupos, de novo, o EB, SCC e o de cabeça e pescoço. Uma outra coisa de câncer advindo de EB é que eles não são muito complexos, na verdade. Eles são muito homogêneos, o que sugere que eles se desenvolvem em pressão de seleção típica. O que eu quero dizer com isso? Veja, esses aqui são 2 tumores do mesmo paciente. Os tumores maiores, nós analisamos um lado do tumor,
o outro lado também, e nós comparamos. E veja que a maior parte da mutação são semelhantes. E aqui nós temos outras mutações diferentes, mas a derivativa é a mesma. Então, é um que motiva, ela desengatilha o câncer, mas o restante acaba sendo semelhante. Eu vou pular isso aqui por conta do tempo. Bom, isso aqui é interessante, porque se a gente observar cânceres que não são advindos de EB, eles se desenvolvem normalmente. Então, ele se desenvolve de uma maneira com mutações diferentes em tempo. Então, no ponto de início do tumor, nós temos uma mutação, uma combinação de mutações como queira, e aí, sucessivamente, à medida em que o tumor se desenvolve, ele tem outras mutações, e a cada uma dessas cores representa um câncer ligeiramente diferente, uma mutação diferente. E isso, claro, quando a gente fala de terapias que são mais focadas. No EB, nós temos aqui o início, ele desenvolve muito rapidamente, que ele não muta muito. Ele muda um pouco, sim, é verdade, mas de maneira geral, de maneira muito semelhante, de maneira muito homogênea. E isso é importante do ponto de vista terapêutico. Aqui eu deixei um ponto de interrogação, porque a gente ainda não teve a oportunidade de analisar os tumores metastáticos advindos de EB. Isso a gente ainda está em análise, mas a gente observou os tumores primários, e eles não são tão complexos como nos casos que não são de EB. Então, o EB promove câncer de uma trajetória mitótica. Então, aqui mostra o dano, a informação, a infecção. E, basicamente, são análises genéticas dos cânceres, nos mostram que os tumores, eles são prolíficos, eles se multiplicam rápido, eles dependem de uma enzima que é importante para a divisão celular e assim, lógico, na proliferação. Essa é uma análise meta, que nós fizemos os subtipos de SCC. Então, eles têm cérvix, pescoço, cavidade oral. E a gente identifica os subgrupos principais de acordo com as jornadas. E com isso, a gente consegue encontrar um subtipo. Então, nós acreditamos que esse ambiente micro, ele faz com que os tumores eles se desenvolvam até um tipo de segmento. E depois a gente consegue isolar essa enzima. Certo, então para que nós tratamos, como que nós tratamos os cânceres advindos de EB? Nós pegamos tudo que nós sabemos sobre tratamento de câncer e tentamos aplicar aqui nos que vêm de EB. Aqui eu estou falando de heterogeneidade de tumoral, que representa uma barreira significativa com uma terapia focal. Esse aqui é um câncer não EB, ele tem cores diferentes, eu estou compartilhando. Uma dessas cores e dessas áreas cresceu rápida, então a gente pegou uma amostra e falou assim, isso aqui é câncer. Aí a gente tem uma terapia, então a gente identificou o câncer, pensa numa terapia, ele some, tudo bem. Só que veja aqui, surge esse tipo de B, E e F que desenvolve. Agora, se o câncer for homogêneo, a gente consegue identificar um tratamento e se livrar daquele tumor. Isso nos dá a oportunidade em EB que se eles são, de fato, cânceres homogêneos. Claro que no indivíduo que já tem probabilidade a desenvolver tumores, isso vai ter uma incidência muito maior. E, obviamente, utilizar uma terapia errada só vai expor o paciente aos efeitos colaterais e a gente, obviamente, não quer isso, porque a gente quer aplicar a terapia correta. Quais são as terapias? Vocês são familiarizados, alguns trabalham na área de câncer, mas eles são categorizados nessas 5 maiores áreas. Cirurgia, que é a primeira terapia, você identifica o câncer. É a melhor maneira de tratar o câncer, é remover daqui o mais rápido possível. Corta fora. É o mais eficiente. Você tem radioterapia. Se você aplica radiação no câncer, ele vai infartar e morrer o tumor. Quimioterapia, padrão, drogas que envenenam o câncer para de se desenvolver. Quimioterapia com foco, mas nós sabemos que os efeitos colaterais da quimio são fortíssimos, tanto da quimio quanto da radioterapia. Então, há novas terapias que são terapias focadas e a imunoterapia, que a gente pode falar bastante, é um novo segmento de tratamento. A terapia focada e a imunoterapia. A imunoterapia funciona bloqueando os mecanismos de escape do tumor. Então, as células do nosso corpo, elas evitam aquela área, então elas não chegando perto, elas não se multiplicam. Então a célula,
imune, ela identifica aquela que está doente e evita. Então ela vê aquele tumor como um corpo estranho e quer se livrar. Então as células tumorais se desenvolvem, mas eles usam essas moléculas do sistema imune para não identificá-las. Então é uma droga que está sendo desenvolvida e ela bloqueia o mecanismo de proliferação das células cancerígenas e isso acaba fazendo com que o tumor entre em colapso em si mesmo. Isso funciona com alguns tumores de cabeça e pescoço, por exemplo, de 5 a 10% de pacientes com imunoterapia têm ótima resposta. Outros têm uma longevidade muito maior. Mas aí a gente pergunta, como que a gente canaliza o nosso sistema imune para que ele seja mais eficiente para ir pular de 10% para 100%? E como a gente prevê qual vai ser a resposta do paciente? Porque, infelizmente, utilizar alguma dessas terapias, elas podem dar efeitos colaterais. Porque realmente não faz sentido você aplicar uma terapia que ele vai sofrer ainda mais com os efeitos colaterais. E a grande pergunta é, será que essas imunoterapias vão funcionar na EB que seja recessiva distrófica? Então, existe um estudo, uma resposta a longo prazo que tem funcionado, e as falhas múltiplas são relacionadas ou até não reportadas na literatura. Muito provavelmente a norma que a gente fala, que eu ouço de colegas, é que é mais comum ter uma resposta no tumor primário do que múltiplos novos tumores que surjam durante o tratamento. Então, um dos fatores nesse microambiente do paciente é que nós podemos utilizar para fazer com que essas terapias sejam aprimoradas, porque nós sabemos que existe uma resposta a longo prazo. Então, a gente pode tentar fazer isso para trazer e provocar uma melhor resposta a longo prazo. Vou me afastar um pouquinho do tópico para mostrar o que nós temos estudado de câncer, de tentar prever os pacientes e a maneira que eles vão responder a essa imunoterapia. Aqui nós temos um grupo grande de genéticos e de pesquisadores. A gente está fazendo análise de sangue periférico, pacientes sem ou com câncer. Estamos lendo os tipos de células que estão em circulação naquele indivíduo. E utilizando cálculos de TI bem complexos para a gente fazer uma leitura de ser o estudo naive. E a gente vê quando o paciente é normal, está normal, está em azul, se ele tem câncer, está em vermelho. E a gente vê muitos pacientes que têm câncer estão... Aqui nós temos o estudo cego, o estudo duplo cego. E nós vemos em outros aqui estudos. E nós temos tipos de imunidade. Aqui nós temos pacientes que nós estudamos, assim, centenas de pacientes, centenas de casos. E vejamos que nós vemos um estudo naive. E nós temos muita experiência. Estudo cego. Uhum. Então é naive. Certo. Em alguns desses testes que nós temos e tentamos compreender quais são os fatores que identificam a resposta, nós estamos buscando muitos fatores, mas esse tipo aqui, do naive, progressivo, supressivo, nós vemos que neste grupo, com este tratamento, nós vemos um segundo tipo de imune. Nós vemos que nenhum dos pacientes chegou a responder a esse tratamento. Então nós temos algumas evidências que alguns vão responder ao tratamento. E nós falamos de como a gente vai melhorar essa imunidade, mas é um início. É um início. E, obviamente, a grande pergunta é, quais são os tipos imunes para os pacientes de EB? Isso desde o nascimento até que tenha 20 ou 30 anos e eles acabam desenvolvendo câncer ou não. Nós estamos fazendo algum trabalho
e nós fazemos análise espacial, mas em uma área ou outra que realmente pode ser muito útil para a gente ajudar a gente a compreender. Então, por último, quero terminar terapias focais, e nós temos um desenvolvimento de medicamento que nós temos, Rigosertib. Nós identificamos esse medicamento, essa droga, como um inibidor de multiplicadores alcalinos, que nós identificamos como sendo muito prevalente nesses tumores primários. Nós utilizamos essa droga porque ela é muito específica para células cancerígenas. Vejam aqui, as células em azul não são cancerígenas, cancerosas, melhor dizendo. E aqui uma concentração aumentada da droga, e as células estão morrendo e as células normais não são afetadas. Então a ideia é que isso não tenha nenhum tipo de efeito nas células normais. E aí nós continuamos, chegamos ao ponto, nós fizemos 3 pesquisas, um na Áustria e outro na Filadélfia, nos Estados Unidos, e nós administramos em 4 pacientes, e eu vou mostrar alguns dos dados. O primeiro paciente foi trabalhado em 2021, aqui o Martin Lehmer e o John Bauer. Ele já tinha falhado com todos os outros tratamentos, tinha múltiplas lesões, aqui na mão esquerda, outra no cotovelo direito, e em 3 meses de tratamento, uma dessas lesões sumiram, e em 6 meses depois de tratamento, todas as lesões do paciente tinham desaparecido. Então foi um grande sucesso com esse medicamento, e ele estava sem esse tipo de câncer. O segundo paciente, na Universidade Thomas Jefferson, uma história semelhante, a Neda Nibak, que é uma colega pesquisadora. Cânceres múltiplos, a gente percebe aqui no cotovelo. Tratamento sucessivo e o câncer acaba se dissolvendo. E nós vemos isso de maneira histológica. Nós vemos que nós temos o tratamento acontecendo, o câncer diminuindo e depois a cicatrização. Temos um terceiro e um quarto pacientes que não foram bem-sucedidos. E nós fizemos essa observação, mas este paciente aqui, ele veio da Áustria para o Reino Unido com uma doença muito avançada. Ele tinha múltiplas metástases, tinha câncer primário na perna, tinha metástase e já estava chegando ao pulmão. Então, o pulmão ele apresentou, infelizmente aqui a gente não tinha limpado, né, essa parte de câncer. Então, aqui na perna, e depois da apresentação e tratamento bem sucedido. Veja que o tumor primário, ele tinha sumido, derretido. Mas aí, nós tivemos que fazer uma amputação completa e resolvemos essa perna problemática, mas havia mais metástase e ele respondeu ao tratamento primário, mas sucumbiu às metástases. Esse é o quarto paciente, um grande tumor na perna, linfonodos na virilha. Ele mostrou alguma resposta no tumor primário, nós tínhamos estabilizado a doença, inibido metástase, mas o paciente não apresentou a resposta que nós esperávamos. E nós não vimos as respostas impressionantes que nós tínhamos visto com outros pacientes. Em paciente, melhor dizendo, este paciente ele estava vindo para os Estados Unidos, ele tinha viajado uma longa distância, então ele não conseguiu terminar o tratamento, aí ele veio a óbito algum tempo depois. Então aqui nós vimos melhora assim, mas não uma melhora tão dramática, e depois ele sucumbiu. Então esse é o resumo, eu vou terminar aqui para falar que o resumo desse teste foram 4 pacientes que passaram pelo menos um ciclo do Rigosertib. Foi por via oral ou via intravenosa. O primeiro foi intravenoso, o segundo foi via oral. Isso é uma boa característica da droga. Efeitos colaterais foram bem poucos. E eu posso falar hoje, amanhã, quem quiser perguntar. Pacientes 1 e 2 desenvolveram novos tumores. Paciente 1, enquanto recebia o medicamento, então o teste foi por 12 meses, ele estava sem câncer. E depois ele desenvolveu depois um outro tumor. Não era o mesmo tumor, o tumor que surgiu era um outro tipo de tumor 16 meses depois. E o mesmo aconteceu com pacientes 2, 3 meses depois de terminar o tratamento. Então veja, nós temos uma imagem
onde nós temos que esses pacientes com a distrófica, então eles podem desenvolver enquanto eles estão desenvolvendo, estão tomando medicamento, eles podem desenvolver. Não é uma solução mágica. Em vez de terminar, a gente acredita que realmente a gente precisa terminar esse tratamento todo, mas a gente está pensando agora que, por exemplo, se o paciente tem um câncer, a gente trata com medicamento, o câncer some e a gente tira o paciente do medicamento. E aí esperamos que ele não passe por uma situação em que ele desenvolva novos tumores com a presença da droga. E a gente pode trazer um outro tratamento. Então, nós vemos que a terapêutica para cânceres advindos de EB estão surgindo, uma compreensão da relação entre o câncer de EB e desenvolver um microambiente, que é crítico, então, que vai... Por exemplo, a gente trata o tumor primário e pensar nos fatores que podem influenciar naquele tumor como uma metástase para que eles sejam dependentes do medicamento. Então, quais serão os próximos passos nesse desenvolvimento? Se você souber quais são eles, a gente pode começar a pensar em terapia focal. E o ponto-chave para esse microdesenvolvimento é fortalecer o sistema imune daquele paciente. Então, é uma área que a gente precisa ainda de muito mais pesquisa. Então, eu termino aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Aqui eu tenho todos os colaboradores, todos os colegas na nossa fundação. E agora eu passo para o próximo. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês.